Olha só, pega essa aqui, é isso que eu vou te passar é uma coisa importante. Lá em Isaías, capítulo 53, verso 5, Isaías, chamado também de profeta messiânico, ele disse que Cristo foi ferido pelas nossas transgressões. Olha só, pensa comigo na gravidade disso que eu vou te falar. Cristo foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Sabe a nossa iniquidade? Cristo foi moído por elas. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo, sabe? Foi porque Cristo foi castigado que a gente teve paz. Essa paz que a gente tem hoje é porque Cristo foi castigado por ela. E diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Cara, imagina se fosse você que tivesse que ser ferido, você que fosse moído, você que fosse castigado, você que tivesse que carregar com peso. Não, não, não. Você não pagou nada disso. Quem pagou tudo isso aqui que eu falei para você de Isaías 53, verso 5, foi o próprio Cristo. Ele foi moído, ele foi rasgado, ele foi vilipendiado, ele foi dilacerado, ele foi chicoteado, acabaram com a raça dele, botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, bateram com um pedaço de cano assim, ó. Aquilo entrou aqui, sangrou, levou 39 chibatadas nas costas. Estudiosos dizem que as costas, as costelas já estavam em carne viva. Outros estudiosos dizem que apareceu, teve fratura exposta de osso e tudo mais. Cristo sofreu tudo isso. Todo mundo fala isso. E é a mais pura realidade. O amor de Cristo pela nossa vida. Ok. Mas hoje eu quero falar, mantendo isso, mas eu quero levar para um outro lado. Todos nós sabemos o sacrifício de Cristo, e isso é bom, e isso é importante, e é isso que dá razão à nossa fé quando Ele ressuscita lá na frente. Mas o que me deixa impressionado é que Cristo fazendo tudo isso pela nossa vida, a quem que nós devemos honrar ou devocionar? A esse Cristo. Mas o que pega hoje é que as pessoas, sabendo do que Cristo fez, decide honrar a um outro, decide levar a sua vida com vista no que alguém diz, no que a religião diz, no que a plateia diz, no que o povo diz, no que todo mundo diz. Algumas pessoas, por que não dizer a maioria dos cristãos, para não falar mal dos outros, não falar mal da nossa bolha, a maioria dos cristãos vê o sacrifício que Cristo fez e dá ouvido a falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinamentos, falsas coisas, sabe? Então, cara, a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Se o Cristo fez o sacrifício por nós, por que a gente está levando em consideração o que falsos mestres estão dizendo? Ou, não, porque aquele profeta diz aquilo e eu vou lá ver ele. Cara, tente tirar isso da nossa cabeça. A nossa veneração, o nosso culto, a nossa devoção tem que ser a Cristo. Uma das solas de Martinho Lutero, só a escritura, né? Só a graça. E tem uma que diz assim, somente Cristo. Cara, se a gente é cristão, por que ficar dando ideia para tanta coisa errada? Sabe, ficar dando ibope pra quem tá, não, mas porque diz isso, é porque diz aquilo, porque esse profeta, porque aquele pastor revela. Cara, que sentido tem? Eu não vou falar nomes aqui, mas agora tá fermentando na internet, um monte de gente descendo a madeira falando, não, porque aquele mestre ou aquele pastor tá não sei o que. Cara, a gente tem que largar a mão dessas coisas, né? Como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, sabe? O alvo. Eu quero convidar você hoje a viver para o alvo, considerar o sacrifício que Cristo fez por nós, e como Ele sacrificou por nós, eu vou me interessar por isso. O que Cristo fez? Isso aqui. Então eu vou devocionar a Ele, eu vou viver a Ele, eu já não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo, e acabou. Fernanda, mas e o que dizem? E o que os pastores dizem? E o que as religiões... Rapaz, esquece. Esquece o que dizem, o que a religião diz, até o que os templos dizem, o que as denominações dizem. O que importa é o que Cristo diz. Mas, Fernando, você está fazendo um convite para eu
desrespeitar as autoridades. Não, não é isso. Não me tenha por um tirano. O que eu estou falando, você vai respeitar as pessoas, os seus líderes, tudo, mas nenhum dos líderes, nenhuma das pessoas que você segue deve ir contra o que está escrito na palavra de Deus. O ponto central, a doutrina que vale é a palavra do Cristo. O resto é balela, porque quem deu a vida por você, quem morreu por você, quem sacrificou por você, quem foi moído por você foi Cristo. Então o que importa é a palavra do Cristo. O resto é resto. Pensa nisso. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. O resto é resto. O que importa é Cristo. Aliás, aqui no final, eu vou deixar uma canção dizendo: seja o centro. Cristo precisa ser o centro. Quanto ao resto, o resto é resto. Confere aí a música.